Muitas vezes, o sangue que corre nas veias não é suficiente para sustentar o peso do respeito. No coração de uma família que respira aparências e prestígio, ser o suporte invisível de vidas em risco não tem valor diante de um diploma de ouro. Esta é a história de um silêncio que suportou humilhações públicas, de um jaleco branco manchado pela ingratidão materna e de uma reviravolta que começou com um brinde de celebração, mas terminou em Matinoa de Cro, uma lição de dignidade que ninguém naquela festa de luxo jamais esquecerá. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado do buffet Illuminare, no coração de Higienópolis, parecia insuficiente para aplacar o calor sufocante da hipocrisia que preenchia aquele salão. O aroma de lírios brancos, frescos, espalhados em arranjos monumentais sobre as mesas de espelho, misturava-se ao cheiro metálico de espumante caro e aos perfumes importados que custavam mais do que o meu salário mensal no Hospital das Clínicas. Eu sentia meus pés latejarem dentro dos sapatos de salto que eu raramente usava. Minhas pernas ainda guardavam a memória das 12 horas de plantão que eu havia encerrado apenas 3 horas antes de chegar ali. Enquanto todos brindavam, eu só conseguia pensar na textura do esparadrapo e no som rítmico dos monitores cardíacos da UTI. Um mundo que parecia a galáxias de distância daquela opulência. Minha mãe, Odete, estava no centro do palco improvisado, sob uma luz âmbar que destacava o brilho excessivo de seu colar de esmeraldas. Ela segurava uma taça de cristal de Boêmia com uma elegância que ela polira durante décadas, mas que, para mim, sempre pareceu uma armadura de gelo. Ao lado dela, minha irmã Bianca sorria, embora eu notasse uma sombra estranha em seu olhar, um tremor quase imperceptível nos lábios pintados de um vermelho impecável. Aquela era a noite de Bianca. Ela acabara de concluir sua pós-graduação em Direito Internacional, o mais novo troféu para a estante de conquistas que Odete exibia para a elite paulistana. Meus queridos amigos, por favor, 1 minuto da atenção de vocês. A voz de Odete ecoou pelo salão, clara e autoritária, silenciando o tilintar dos talheres de prata. Hoje meu coração transborda. Ver minha Bianca atingir esse patamar de excelência não é apenas um orgulho familiar, é a confirmação de que o sangue dos Albuquerque mantém sua tradição de liderança e intelecto. Esta é a minha verdadeira herdeira, aquela que carrega nosso nome com o peso e a dignidade que ele exige. Ela é a prova de que o esforço e a classe produzem resultados brilhantes. Bianca, minha filha, você é o nosso maior orgulho, a luz que guia o futuro desta família. Houve uma salva de palmas entusiasmada. O doutor Valadares, um desembargador aposentado e amigo de longa data da família, assentiu com a cabeça, enquanto sua esposa ajustava os óculos para admirar Bianca como se ela fosse uma peça de museu rara. Eu estava no canto da sala, perto da mesa de antepastos, segurando um copo de água mineral. Tentei sorrir, tentei sentir apenas a felicidade pela minha irmã, mas o olhar de Odete varreu o salão até encontrar o meu. O sorriso dela mudou. Não era mais o sorriso de uma mãe orgulhosa, era o de um predador que encontrara uma falha na paisagem. E claro, continuou Odete, sua voz baixando um tom, mas ganhando uma nitidez cruel que fez o meu estômago dar um nó. Não posso deixar de mencionar minha outra filha, Letícia. Ela fez um gesto vago com a mão esquerda, como quem aponta para um móvel desgastado que esqueceram de retirar da sala. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o sangue subir pelo meu pescoço, uma queimação que nada tinha a ver com o vinho que eu não bebera. Letícia também está aqui. Ela escolheu um caminho diferente. Enquanto Bianca negocia contratos internacionais e estuda as leis que regem o mundo, Letícia gasta seus dias trocando lençóis e limpando o que os outros deixam para trás. Ela é apenas uma enfermeira inútil, sem ambição, contente em ser um rodapé na história de sucesso da nossa família. Mas, enfim, alguém precisa fazer o trabalho braçal, não é mesmo? Vamos brindar a Bianca, a única que realmente importa esta noite. O silêncio que se seguiu foi breve, mas para mim
Durou uma eternidade. Algumas pessoas riram baixo, um som seco e desconfortável. Outras simplesmente desviaram o olhar, fingindo que a humilhação pública de uma filha não era nada além de uma piada de bom gosto duvidoso. Eu apenas sorri. Era um sorriso mecânico, uma máscara de proteção que eu aprendera a usar nas madrugadas mais difíceis do hospital. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer contra a mulher que pagara meu curso de enfermagem apenas para ter o prazer de dizer que eu era uma decepção técnica? As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer bisturi que eu já vira. Enfermeira inútil. A imagem do Sr. Antunes, o paciente do quarto 402 que eu reanimara na semana passada, passou pela minha mente. A lembrança do aperto de mão trêmulo de sua esposa, me agradecendo por dar a ele mais alguns dias de vida, ardeu em meu peito. Inútil. Eu era a primeira barreira entre a vida e a morte, mas, naquela sala de mármore e seda, eu era menos que o pó sob os sapatos de Odete. Bianca, que até então permanecia estática, subitamente baixou sua taça. O som do cristal batendo na mesa de apoio foi como um tiro no silêncio que se reinstalava. Ela estava pálida, e a respiração parecia falhar em seus pulmões. Eu vi o momento exato em que a máscara de perfeição dela rachou. Ela olhou para a nossa mãe e depois para mim. Havia algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto. Uma mistura de pavor e uma necessidade desesperada de redenção. Mãe! A voz de Bianca saiu trêmula, quase um sussurro, mas ganhou força conforme ela dava um passo à frente no palco. Pare! Por favor, pare agora! Odete franziu a testa, o sorriso de deboche ainda pendurado nos lábios, mas com um toque de confusão. Bianca, querida, não seja modesta. Estamos celebrando você. Não, mãe. Você não está me celebrando. Você está se usando de mim para pisar na Letícia, e eu não posso mais permitir isso. Especialmente hoje. Especialmente depois do que aconteceu no mês passado, Bianca disse, e eu vi suas mãos tremerem tanto que ela teve que entrelaçá-las com força na frente do corpo. Os convidados começaram a cochichar. O Dr. Valadares inclinou-se para a frente. Curioso. Eu me senti paralisada. Do que Bianca estava falando? Que segredo era esse que parecia estar sufocando minha irmã em meio ao seu próprio triunfo? Você a chama de inútil? Você a chama de rodapé? Bianca continuou, sua voz agora vibrando com uma emoção crua que silenciou completamente o buffet Illuminare. Mãe, eu acho que precisamos conversar sobre ela, sobre o que ela realmente faz, sobre quem ela é quando ninguém está olhando para as luzes desta festa. Bianca olhou diretamente para mim e uma lágrima solitária escapou, traçando um caminho escuro por sua maquiagem impecável. Letícia estava lá, mãe. No dia em que os exames chegaram. No dia em que o mundo caiu. Ela estava lá, e você nem sequer atendeu o telefone. Odete empalideceu, a taça de cristal tremendo em seus dedos de unhas perfeitamente feitas. O brilho das esmeraldas parecia agora uma piada de mau gosto diante da verdade que estava prestes a explodir. O silêncio que se abateu sobre o buffet. Illuminare era tão denso que eu podia ouvir o zumbido sutil das lâmpadas de LED embutidas no teto de gesso. O rosto de Odete, antes radiante sob a luz dos refletores, transformou-se em uma máscara de confusão e pânico contido. Ela apertou o pé da taça de cristal com tanta força que as juntas de seus dedos ficaram brancas, contrastando com o esmalte sangue de boi impecável. Ao meu redor, o perfume dos lírios parecia ter se tornado enjoativo, misturando-se ao cheiro de suor frio que brotava em minhas próprias têmporas. Eu olhava para Bianca e, pela primeira vez em anos, eu não via a filha perfeita ou a advogada de sucesso que minha mãe moldara. Eu via a menina assustada que costumava se esconder atrás de mim quando os trovões sacudiam as janelas do nosso casarão nos jardins. Do que você está falando, Bianca? A voz de Odete saiu esganiçada, perdendo toda a pose de matrona da alta sociedade. Você está nervosa? A emoção da formatura, talvez o champanhe tenha subido a cabeça. Letícia não fez nada além de ser ela mesma. Sente-se. Vamos continuar com os agradecimentos ao Dr. Valadares. Não,
O grito de Bianca cortou a tentativa de Odete de retomar o controle como uma navalha em uma tela de seda. Chega de mentiras, mãe. Chega de fingir que este mundo de aparências é a única coisa que sustenta esta família. Você quer falar de utilidade? Quer falar de quem realmente importa? Então vamos falar sobre a noite do dia 14 de maio. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A data ecoou em minha mente como o bip constante de um desfibrilador. 14 de maio. Eu me lembrava daquela noite com uma clareza dolorosa. O cheiro de éter e álcool em gel das minhas mãos. O cansaço que pesava. Nos meus ombros como se eu carregasse o mundo inteiro. Eu tinha acabado de sair de um plantão duplo na emergência, cobrindo a falta de uma colega que adoecera. Meus pés queimavam. E tudo o que eu queria era um banho e o silêncio do meu apartamento pequeno e simples na Vila Mariana, longe dos julgamentos de Odete. Naquela noite, Bianca continuou, sua voz agora ganhando uma cadência cortante que silenciou até o garçom que segurava uma bandeja de canapés de salmão. Eu desmaiei no chão do meu escritório. Eu estava sobrecarregada, tentando atender às suas expectativas, tentando ser a herdeira que você sempre exigiu. Eu liguei para você, mãe. Liguei 5 vezes. Você me atendeu na 6ª tentativa, apenas para dizer que não podia falar porque estava na abertura da exposição daquela galeria nos jardins e que interrupções domésticas eram deselegantes em público. Um murmúrio de choque percorreu as mesas. As senhoras da sociedade paulistana, que segundos antes olhavam para Odete com admiração, agora trocavam olhares de soslaio. Eu via o desespero nos olhos da minha mãe. A reputação que ela levara décadas para construir estava começando a esfarelar diante de seus olhos, e a fonte do desastre era sua própria obra-prima. Eu estava sozinha, tendo uma crise hipertensiva severa que poderia ter me causado um AVC. Bianca prosseguiu, dando um passo em direção à beirada do palco, aproximando-se de onde eu estava. Eu não conseguia respirar. Minha visão estava escurecendo. A última pessoa que eu queria ligar era a Letícia, porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter sido conivente com as suas piadas sobre a profissão dela, mas ela atendeu no primeiro toque. Fechei os olhos por um segundo e pude sentir o peso do corpo de Bianca em meus braços naquela noite. Lembrei-me de como dirigi como uma louca pela Rebouças, ignorando semáforos com o coração na boca. Quando cheguei ao apartamento dela, ela estava pálida, com os lábios arroxeados. Minha formação técnica, aquela que minha mãe chamava de trabalho braçal, entrou em modo automático. Eu não era apenas uma enfermeira, eu era o único sistema de suporte à vida que minha irmã tinha naquele momento. Letícia, não, apenas me levou ao hospital, Bianca disse, olhando agora diretamente para os convidados, que ouviam hipnotizados. Ela me estabilizou dentro do carro. Ela percebeu sinais que nenhum de vocês, com seus diplomas de direito ou administração, saberia identificar. Ela usou as mãos dela, aquelas mãos que a mamãe diz que servem apenas para limpar o que os outros deixam para trás, para garantir que eu continuasse respirando, enquanto você, mamãe, brindava com Chardonnay e comentava sobre a nova coleção de inverno. As enfermeira inútil estava no corredor de um hospital público, onde ela trabalha, implorando por uma vaga na observação para a irmã, que sempre lhe virou as costas. Odete tentou intervir, os lábios tremendo. Bianca, eu não sabia que era tão grave. Eu pensei que fosse um mal-estar passageiro. Você não pensou em nada que não fosse o seu próprio ego. E mãe? Bianca rebateu, e o som de sua voz foi como uma bofetada. E o pior de tudo, o pior é que, durante todo o mês de recuperação, foi a Letícia quem pagou as medicações que o seu seguro de saúde, Premium, se recusou a cobrir de imediato. Foi ela quem trocou meus curativos, quem monitorou minha pressão a cada 2 horas, mesmo depois de trabalhar noites inteiras salvando desconhecidos. Ela nunca me pediu 1 centavo. Ela nunca me pediu para contar isso para você. Ela simplesmente cuidou de mim, com uma dignidade que este salão luxuoso nunca verá. Eu sentia as lágrimas arderem em meus olhos. Eu nunca esperei que Bianca fizesse aquilo. Eu tinha aceitado o meu papel de ovelha negra para manter a paz,
para não destruir a imagem de perfeição que minha irmã precisava para sobreviver à pressão da nossa mãe. Mas ali, sob as luzes douradas do Iluminari, a verdade era uma luz muito mais forte e impiedosa. Então, quando você levanta essa taça para me chamar de verdadeira herdeira e humilha a Letícia, Bianca finalizou, sua voz agora fria e decidida, você está me chamando de fraude, porque eu só estou de pé aqui hoje, com esse diploma na mão, porque a mulher que você despreza decidiu que a vida da irmã valia mais do que o rancor que ela tinha todo o direito de sentir. Bianca desceu os degraus do Masriduzion. Palco. O som de seus saltos no piso de granito era o único ruído no salão. Ela caminhou até mim, ignorando a mão estendida de um tio que tentava contê-la. Quando ela parou na minha frente, ela tirou o colar de pérolas que Odete lhe dera de presente naquela manhã e o colocou sobre a mesa de doces, ao lado de um arranjo de orquídeas. Eu não quero ser a sua herdeira, mãe, Bianca disse, voltando-se para o palco uma última vez. Se ser. Um Albuquerque significa tratar a humanidade e o cuidado como lixo. Eu prefiro ser apenas a irmã da enfermeira. Ela segurou minha mão. Seus dedos ainda estavam frios, mas o aperto era firme. Eu olhei para Odete, e a imagem que vi foi a de uma mulher que, apesar de todas as joias e do prestígio, parecia subitamente pequena e vazia. A vingança não veio de um grito meu, nem de uma acusação. Veio da verdade nua e crua, arrancando a máscara da pessoa que eu mais amava e temia. Vamos embora, Lê, Bianca sussurrou. Temos muito o que conversar, e este lugar tem cheiro de coisa morta. Saímos do salão sob o olhar estupefato de 100 pessoas. Enquanto caminhávamos em direção à saída, ouvi o som de algo se quebrando. Odete havia deixado a taça cair. O cristal de Boêmia, tão caro e tão frágil, agora era apenas um monte de cacos brilhantes no chão, exatamente como a vida perfeita que ela acreditava ter construído. O trajeto de volta para o meu pequeno apartamento na Vila Mariana foi feito em um silêncio que pesava mais do que as palavras cruéis da minha mãe. O asfalto da Avenida Rebouças brilhava sob a garoa fina que começava a cair, refletindo os neons dos outdoors e os faróis avermelhados dos carros que voltavam da noite paulistana. Dentro do meu carro popular, o cheiro era de estofado antigo e de um aromatizante de lavanda que eu usava para tentar apagar o odor de antisséptico que grudava na minha pele após os plantões. Ao meu lado, Bianca ainda segurava a própria cintura, como se estivesse tentando manter os órgãos no lugar. Ela não chorava mais, mas seus olhos, fixos no borrão das luzes da cidade, carregavam uma lucidez dolorosa. Eu sentia o volante sob minhas mãos, mãos que Odete desprezara, mas que agora eram o único porto seguro da herdeira que ela tanto vangloriava. Quando finalmente entramos no meu prédio, um edifício antigo de 3 andares com escadas estreitas e cheiro de café fresco vindo da portaria, o contraste com o mármore frio do Buffet Luminare foi quase violento. Bianca olhou para as paredes descascadas do corredor e para o tapete de boas-vindas desgastado na porta do meu apartamento. Eu esperei um comentário, um suspiro. De desdém, qualquer resquício da educação elitista que Odete injetara em suas veias desde o berço. Em vez disso, ela apenas entrou, tirou os sapatos de grife que custavam 3 aluguéis meus e sentou-se no meu sofá de sarja cinza, abraçando uma almofada de crochê. Eu sinto muito, Letícia, ela sussurrou, a voz rouca, quase sumindo no barulho da chuva que agora açoitava a janela de vidro canelado da cozinha. Eu sinto muito por ter demorado tanto para enxergar que aquela casa não é um lar, é um necrotério de sonhos. Ela nos usou como troféus, e quando você não coube na prateleira dela, ela tentou te quebrar. E eu apenas assisti, com medo de ser a próxima a cair. Eu caminhei até a cozinha, o azulejo frio sob meus pés trazendo uma sensação de realidade que o carpete luxuoso do buffet nunca ofereceria. Coloquei a chaleira no fogo, o som do acendedor automático, ecoando como pequenos estalos de uma fogueira improvisada. Enquanto a água esquentava, eu olhava para minhas mãos. Elas tinham calos leves, marcas de quem segura pranchetas e manipula seringas com precisão cirúrgica. Eram mãos úteis,
Eram mãos que sabiam o valor de cada batimento cardíaco. O perdão não é um evento, Bianca. É um processo, respondi, voltando para a sala com 2 canecas de cerâmica. Mas o que aconteceu hoje não foi sobre você me pedir desculpas. Foi sobre você se libertar. Odete não suporta a verdade, porque a verdade não pode ser comprada em leilões nem exibida em colunas sociais. Nos dias que se seguiram, a vingança não tomou a forma de um escândalo planejado ou de um processo judicial. Ela se manifestou através do isolamento social que Odete tanto temia. A elite de Higienópolis e dos Jardins é um ecossistema peculiar. Eles perdoam corrupção, perdoam traições, mas a falta de classe, de humilhar uma filha profissional da saúde em público, somada à revelação de negligência materna durante uma emergência médica, tornou-se o assunto principal nos chás beneficentes e nos grupos de mensagens das famílias tradicionais. A história de que Odete Albuquerque preferira uma galeria de arte a socorrer a própria filha agonizante espalhou-se como um vírus. Eu comecei a receber flores no hospital, não de amigos da minha mãe, mas de colegas que ouviram a história e de pacientes que se sentiram representados pelo meu silêncio digno diante daquela agressão. O diretor clínico do hospital, Dr. Fausto, um homem de poucas palavras e muita experiência, chamou-me em sua sala. O cheiro de papel antigo e tabaco de cachimbo permeava o ambiente. Ele me ofereceu a coordenação da ala de cuidados paliativos, um cargo de imensa responsabilidade e que exigia a humanidade que minha mãe acreditava ser minha fraqueza. Letícia, técnica se aprende em livros, ele disse, ajustando os óculos. Mas a capacidade de manter a cabeça erguida enquanto o mundo tenta te diminuir, isso é o que define uma líder. O hospital precisa de pessoas que saibam o valor da vida, não do status. Enquanto minha carreira florescia no solo fértil da dedicação, a vida de Odete murchava. Ela tentou ligar, dezenas de vezes. Suas mensagens alternavam entre a fúria, me acusando de ter envenenado a mente de Bianca, e o vitimismo, alegando que sua pressão estava instável e que precisava de cuidados. O ápice da ironia aconteceu 2 meses depois. Bianca tinha se mudado definitivamente para um estúdio próximo ao meu e começara a trabalhar em uma ONG que prestava assistência jurídica para mulheres vítimas de violência doméstica, abandonando o escritório de advocacia de luxo que era o orgulho de nossa mãe. Odete, em uma tentativa desesperada de limpar sua imagem, organizou um jantar de reconciliação e convidou a imprensa social. Ela enviou convites formais, em papel texturizado e letras douradas, para nossos endereços. Quando não respondemos, ela apareceu no hospital, usando um terno Chanel azul marinho e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela me interceptou no corredor da UTI, o som de seus saltos estalando contra o piso vinílico, um som que antes me causava pavor, mas que agora era apenas um ruído incômodo. Letícia, querida, pare com esse teatro, ela disse, baixando o tom de voz enquanto enfermeiros e estagiários passavam, observando a cena de longe. Eu já pedi desculpas no grupo da família. O jantar de sábado é essencial. O Dr. Valadares e a esposa estarão lá. Precisamos mostrar que somos uma família unida. Eu até trouxe um presente para você. Um relógio novo. Aquele seu é tão funcional. Eu parei e olhei para ela. Odete parecia mais velha, apesar de todos os procedimentos estéticos. Havia uma solidão profunda em seu olhar. A solidão de quem percebe que o palco está vazio e as luzes estão se apagando. Eu olhei para o meu relógio de pulso, o meu velho e confiável contador de batimentos e tempos de infusão, e depois olhei para o rosto dela. Mãe, você ainda não entendeu, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Eu não sou um acessório para o seu jantar, e a Bianca não é mais a sua herdeira de prestígio. Nós somos pessoas que escolheram a vida real, e na vida real, você está sozinha, não porque nós te abandonamos, mas porque você nunca esteve realmente presente. Você não quer filhas, você quer espelhos, e nós cansamos de refletir a sua vacuidade. Ela tentou retrucar, mas sua voz falhou. Pela primeira vez não havia uma plateia para aplaudir sua arrogância.
Eu apenas ajeitei meu estetoscópio no pescoço, o instrumento que ela chamava de ferramenta de faxineira, e entrei na UTI para cuidar de alguém que realmente precisava de mim. Deixei Odete parada no corredor, cercada pelo silêncio esterilizado do hospital, onde o dinheiro dela não podia comprar o respeito que ela havia jogado fora naquela noite de festa. 6 meses se passaram, desde que o som do cristal quebrado no buffet Illuminari marcou o fim de uma era na minha vida. São Paulo, em pleno verão, parecia uma fornalha de concreto, onde o mormaço subia do asfalto da Avenida Doutor. Arnaldo como uma névoa invisível que distorcia a silhueta dos prédios. No Hospital das Clínicas, o ar-condicionado da nova ala de cuidados paliativos, a ala que eu agora coordenava, era um alívio não apenas físico, mas espiritual. O cheiro ali era diferente do resto do hospital. Não havia apenas o odor pungente de hipoclorito e éter, mas um toque suave de essência de lavanda e o aroma reconfortante de café recém-passado que mantínhamos na sala de acolhimento para as famílias. Era um lugar onde a morte era respeitada, mas a vida era celebrada em cada pequeno detalhe, em cada último desejo atendido. Eu estava ajustando os prontuários no meu tablet, sentindo o peso familiar e agora orgulhoso do meu jaleco. O estetoscópio em volta do meu pescoço não era mais um símbolo de trabalho braçal, mas o meu distintivo de autoridade técnica e empática. Eu me sentia completa. Bianca, que agora dividia comigo um apartamento espaçoso na Vila Madalena, tinha florescido. Ela trocara os terninhos de grife por roupas confortáveis e um semblante que não carregava mais o pavor de desapontar alguém. Ela estava fazendo a diferença real no mundo jurídico, e a nossa relação, antes pautada por silêncios e invejas projetadas pela nossa mãe, tornara-se o pilar mais sólido da minha existência. Foi em uma tarde de terça-feira que o passado bateu à porta da minha unidade, mas não com o brilho das esmeraldas, e sim com o pálido reflexo da decadência. Recebi um aviso da recepção. Uma paciente havia dado entrada com um quadro de arritmia e crise de pânico. Ela exigia o pau melhor médico e gritava que era uma Albuquerque. Quando entrei no quarto 12, vi uma mulher que eu mal reconheci. Odete estava sentada na beira da cama hospitalar, vestindo uma camisola de hospital de algodão áspero, que parecia ofendê-la profundamente. O cabelo, sempre impecavelmente escovado, estava desgrenhado, e a maquiagem, borrada, denunciava uma noite de choro, ou talvez uma de fúria solitária. "Letícia!" ela exclamou, e por um segundo vi um brilho de esperança em seus olhos, seguido imediatamente pela antiga altivez. "Finalmente! Diga a esses incompetentes que eu preciso de um quarto VIP. Eles me colocaram nesta ala de pessoas que estão..." Ela baixou a voz, horrorizada. "Morrendo. Isso é um erro administrativo absurdo. Use sua influência, ou o que quer que você tenha aqui, e resolva isso agora." Eu caminhei calmamente até ela. Não senti raiva. Não senti o desejo de gritar ou de devolver cada uma das ofensas que ela me lançara ao longo de 30 anos. O que eu sentia era uma piedade profunda e clínica. Olhei para o monitor cardíaco. A frequência dela estava alta, mas estável. Era uma crise de realidade manifestada no corpo. "Mãe, você está na minha unidade. Porque teve um episódio de estresse agudo", eu disse, mantendo a voz no tom profissional que eu usava com qualquer paciente. "E não há erro nenhum. Todos os quartos aqui são iguais, porque aqui tratamos todos com a mesma dignidade, independentemente do sobrenome. Você não precisa de um quarto VIP. Você precisa de um cardiologista e, sinceramente, de um terapeuta." "Como você ousa falar assim comigo?" ela sibilou, mas sua voz não tinha o mesmo poder de antes. "Eu paguei seus estudos. Eu fiz de você quem você é." "Não, mãe", respondi, aproximando-me e verificando o acesso venoso no braço dela, que ela tentava puxar. "Você pagou as mensalidades, mas quem se fez enfermeira fui eu. Quem ficou acordada estudando anatomia, enquanto você reclamava que eu não tinha porte de socialite, fui eu. E é essa enfermeira inútil que está agora decidindo o seu protocolo de atendimento." A ironia da vida é que, no momento em que seu prestígio social colapsou,
e seus amigos de luxo desapareceram porque sua imagem ficou suja, o único lugar que te acolheu foi o lugar que você mais desprezava. Ela desviou o olhar. O silêncio no quarto era quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor. Odete parecia subitamente pequena sob a luz fluorescente. A verdade é que a vingança que eu tanto imaginei na adolescência não era vê-la sofrer, mas vê-la perceber que o seu ouro não tinha valor ali. Naquele hospital, o poder não estava em quem assinava o cheque, mas em quem sabia como salvar a vida de quem o assinava. A Bianca não vem me ver? Ela perguntou, a voz subitamente frágil. Uma tentativa de usar a culpa como última arma. A Bianca está em uma audiência defendendo uma mulher que não tem nada, mãe. Ela está ocupada sendo útil. Ela virá mais tarde. E se você prometer se comportar como uma paciente, e não como uma dona de escravos? Saí do quarto e encontrei Bianca no corredor 30 minutos depois. Ela trazia um copo de suco e um semblante sereno. Nós nos abraçamos rapidamente. Ela olhou para a porta do quarto 12 e suspirou. Ela tentou te humilhar de novo? Bianca perguntou. Ela tentou ser quem ela não é mais, respondi. Mas aqui, as máscaras caem. Ela vai ficar bem. Fisicamente. Mas a alma dela vai demorar a cicatrizar. Se é que algum dia vai. Caminhamos juntas até a janela que dava para o pátio interno do hospital. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, uma beleza caótica que só quem vive nessa metrópole entende. Eu olhei para minhas mãos. Elas estavam limpas, fortes e prontas para o próximo paciente. Eu não era mais a sombra de ninguém. Eu era a luz que guiava o fim do caminho para alguns e o recomeço para outros. A vingança mais doce não foi o escândalo, nem a queda financeira de Odete, que soubemos mais tarde estar sendo processada por má gestão do espólio da família. A verdadeira vingança foi a liberdade. Foi olhar no espelho e ver uma mulher que não precisava de aprovação para saber seu valor. Eu era Letícia Albuquerque, enfermeira, coordenadora e, acima de tudo, dona da minha própria história. Enquanto Bianca e eu saíamos do hospital ao final do meu turno, o segurança na porta me cumprimentou com um sorriso respeitoso. Boa noite, doutora. Letícia. Bom descanso. Eu sorri de volta. O título não importava, mas o respeito contido nele era algo que nenhuma herança poderia comprar. Nós caminhamos em direção ao carro, prontas para o nosso jantar tranquilo, deixando para trás os fantasmas de uma vida de aparências. A vida era real. Era crua e às vezes era dolorosa, mas pela primeira vez ela era inteiramente minha. Esta história chegou ao fim. Espero que a jornada de Letícia tenha inspirado você tanto quanto me inspirou ao narrá-la. O que você achou da reviravolta final? Deixe seu comentário abaixo.